Capítulo 4 O poder do alto. O Espírito Santo é capaz de fazer a palavra alcançar tanto êxito como nos dias dos apóstolos. Ele pode salvar as almas a centenas ou aos milhares, como também de uma em uma, ou de duas em duas. A razão por que não somos mais prósperos é que não contamos com o Espírito Santo entre nós, em poder e energia, como nos tempos primitivos. Se contássemos com o Espírito para selar o nosso ministério com poder, isso significaria que pouco valor daríamos ao talento humano. Os homens podem ser pobres e sem estudo, suas palavras hesitantes e gramaticalmente erradas, porém, se o poder do Espírito as estiver bafejando, o evangelista mais humilde será mais bem-sucedido do que o mais erudito dos doutores, ou o mais eloquente dos pregadores. É o extraordinário poder de Deus, e não os talentos humanos, que obtém vitória. É da unção espiritual extraordinária e não de poderes mentais extraordinários, que precisamos. O poder intelectual pode encher um templo, mas o poder espiritual enche o templo de angústia de alma. O poder intelectual pode atrair numerosa congregação, mas somente o poder espiritual pode salvar almas. Precisamos de poder espiritual. Charles H. Spurgeon. Se o Espírito estiver ausente, poderá haver sabedoria de palavras, mas não a sabedoria de Deus. Poderá haver os poderes da oratória, mas não o poder de Deus, a demonstração da argumentação e da lógica das escolas diversas, mas não a demonstração do Espírito Santo, a lógica convincente de seu resplendor, como a que convenceu a Saulo, próximo à porta de Damasco. Quando o Espírito se derramou, todos os discípulos ficaram cheios do poder do alto, e a língua menos culta pôde silenciar os contradizentes e, com suas chamas novas, foi queimando e abrindo caminho através de obstáculos de toda sorte, sopradas por poderosos ventos que varreram florestas. Arthur T. Pierson. Os ministros do Evangelho de fato precisam do poder do Espírito Santo, porque sem ele serão inaptos para o ministério. Nenhum homem é competente para o trabalho do ministério do Evangelho mediante apenas suas aptidões e habilidades pessoais, sua erudição e experiência adquiridas dos homens. Sua eficiência vem do poder do Espírito Santo. Enquanto ele não houver sido dotado desse poder, a despeito de todas as suas virtudes e capacidades, será um obreiro totalmente inadequado. É por isso que os próprios apóstolos tiveram que se manter em silêncio, até que do alto fossem revestidos de poder. Competia-lhes esperar em Jerusalém, até que recebessem a promessa do Espírito. Antes disso, não deveriam pregar. Se os pregadores não possuírem o poder do Espírito Santo, não terão poder algum. Portanto, visto que os ministros do Evangelho geralmente não possuem o poder cá de baixo, é necessário que tenham o poder lá de cima. Não tendo o poder terreno, humano, pouco útil, é imprescindível que recebam o poder espiritual, o poder de Deus. Se não tiverem o poder do Espírito Santo, que lhes pode ser dado por Deus, nenhum poder terão. William Dell. Todavia, quem recebeu em nossa época a unção do alto? Quem já passou por essa experiência? Ela nos foi prometida, é indispensável. Não obstante, continuamos labutando sem ela, trabalhando no vigor da carne, assemelhando-nos aos discípulos que pescaram a noite inteira sem nada apanhar. Uma hora de trabalho, no poder do Espírito, pode realizar mais do que um ano de trabalho na energia da carne, e o fruto permanecerá para sempre. O que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. João 13:6. É o fruto do Espírito Santo que queremos, ouro puro, sem escória, e nada menos do que isso. Não aquela espécie que já surge condenada, mas o artigo genuíno que resiste à prova do tempo e da eternidade. Não nos interessa o fruto que encontramos nos cultos de oração e nos cultos dominicais. Será esse o tipo de fruto que estamos produzindo? Há convicção de pecado, e as almas andam na gloriosa liberdade dos filhos de Deus? Possuímos realmente o poder do alto? Não estou perguntando se já o pedimos, nem se fomos ao campo achando que já o possuíamos. Pergunto se já recebemos de fato o poder, se já passamos por essa experiência. Se não há resultados, é certo que ainda não temos o poder. Se estivermos cheios do Espírito, haverá frutos pela atuação do Espírito. Em nossas reuniões os homens se quebrantarão e chorarão diante de Deus, devido aos seus pecados contra Deus.
Vejamos primeiramente os frutos produzidos pelo Espírito, para podermos crer na realidade da unção do alto. Ponto. E recebereis poder. Quando Pedro recebeu esse poder, quase 3.000 pessoas foram salvas. O mesmo aconteceu no caso de John Smith, Samuel Morris, Charles G. Finney e muitos outros. Sempre houve frutos do Espírito. Essa é a evidência, essa é a prova, não há outro teste. Se pertenço a Deus, e recebi o poder do alto, as almas se compungirão sob o meu ministério de pregação. Caso contrário, nada acontecerá de extraordinário. Seja esse o teste a que se sujeitará todo pregador. Por esse padrão é que permanecemos ou caímos. Converti-me poderosamente na manhã de 10 de outubro de 1821, escreve Charles G. Finney. Na tarde do mesmo dia recebi avassaladores batismos do Espírito Santo, que me transpassaram, conforme me pareceu, o corpo e a alma. Imediatamente me vi dotado de um tal poder do alto que algumas poucas palavras, proferidas aqui e ali, a vários indivíduos, foram o meio usado por Deus para levá-los à conversão imediata. Minhas palavras pareciam penetrar como flechas nas almas dos homens. Cortavam como uma espada. Despedaçavam os corações como um martelo. Multidões podem dar testemunho quanto a isso. Com frequência, uma palavra dita sem que eu dela me lembrasse depois, era bastante para infundir convicção de pecado, geralmente resultado em conversão imediata. Algumas vezes eu me encontrava quase inteiramente vazio desse poder. Se fizesse uma visita, não deixaria nenhuma impressão salvadora. Se exortava e orava, obtinha o mesmo resultado. Então eu separava um dia para jejum particular e oração, temendo que aquele poder me deixara. Eu perguntava ansiosamente a Deus qual era a razão daquele vazio. Após humilhar-me e clamar pedindo ajuda, o poder retornava como todo o seu frescor. Essa tem sido a experiência de minha vida. Esse poder é uma grande maravilha. Por muitíssimas vezes tenho visto pessoas incapazes de resistir ao poder da palavra. As declarações mais simples e ordinárias cortavam os homens de sua tranquilidade como se fossem uma espada, tirando-lhes o vigor, tornando-os quase tão indefesos como se estivessem mortos. Isto aconteceu várias vezes, essa é minha própria experiência. Eu não podia elevar a voz, nem proferir quaisquer palavras objetivando oração ou exortação, com vigor, mas apenas de modo muito suave, porque do contrário as pessoas ficavam como que dominadas. Esse poder parece que algumas vezes permeia a atmosfera da pessoa que dele está fortemente revestida. Muitas vezes, um grande número de crentes numa cidade se vê revestido desse poder, de tal modo que a própria atmosfera do lugar parece superdotada com a vida de Deus. Pessoas de fora que chegam e passam pela cidade são instantaneamente atingidas pela convicção de pecado e, em muitos casos, se convertem a Cristo. Quando os crentes se humilham, reconsagram toda a sua vida a Cristo, e pedem esse poder, com frequência recebem o batismo de tal forma que passam a ser instrumentos para a conversão de mais almas, em um único dia, do que jamais conseguiram durante toda a sua vida anterior. Enquanto os crentes permanecerem suficientemente humildes para ter esse poder, a obra de conversão terá prosseguimento, até que comunidades e regiões inteiras do país se convertam a Cristo. A mesma coisa é verdadeira no caso do ministério. Onde é que se verifica a angústia de alma dos dias passados, a consciência ferida, as noites insones, os gemidos, os clamores, e horrenda convicção de pecado, os soluços e as lágrimas dos perdidos. Permita Deus que possamos ouvir e ver cenas como essas em nossa geração. E quem é o culpado dessa ausência? O leitor? Atribuímos essa situação de sonolência espiritual à dureza do coração de quem ouve a palavra? Será que a falha realmente está ali? Não, meu irmão. A falha é nossa. Nós somos os únicos culpados. Se fôssemos aquilo que deveríamos ser, os sinais ainda acompanhariam o nosso ministério, como acontecia nos dias passados. Assim sendo, cada fracasso, cada sermão que deixa de quebrantar o povo, porventura não nos deveria lançar de joelhos, levando-nos a uma profunda sondagem de coração, e profunda humilhação? Jamais culpemos o povo. Se as nossas congregações estão frias, a razão é que nós estamos frios. Tal pastor, tal igreja. Quantos crentes há que têm sido despojados do poder em seus testemunhos,
Quantos nunca conheceram o poder do Espírito Santo no trabalho que desempenham? O serviço que fazem é ineficaz, e o testemunho que prestam é nulo e vazio, pouco ou nada realizam em favor de Deus. Passaram por toda a movimentação necessária, e às vezes são extremamente ativos, mas tudo fazem na energia da carne, pelo que deles não resulta nenhum fruto espiritual. Almas não são salvas, e tampouco os crentes são edificados e firmados na fé. A pregação deles não produz fruto, o seu ministério é um fracasso assombroso. Que desapontadora a experiência deles. Entretanto, damos a graça a Deus porque não é necessário que as coisas sejam assim. Recebereis poder, é a promessa do Senhor, e o seu mandamento determina, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8 e Lucas 24:49. A passagem de Atos 1:8, literalmente traduzida, diria: porém recebereis poder, em vindo o Espírito Santo sobre vós. Portanto, a unção ou transmissão do poder é o resultado produzido pelo Espírito Santo ao descer sobre o crente a fim de equipá-lo para o serviço cristão. Esta unção só pode ser recebida em meio às angústias de alma e profunda agonia de oração. As noites e os dias de oração agonizante em prol das almas dos homens, as horas incontáveis de intercessão, como vemos na vida de David Brainerd, os tremendos conflitos com os poderes espirituais das trevas. A tal ponto que o corpo chega a ficar molhado de transpiração, coisas tão comuns para John Smith, tudo isso é algo que ultrapassa em muito o moderno ensino teológico, mas é a única coisa capaz de produzir frutos, e realizar a obra a que nos estamos referindo. Só depois dessas horas de oração prevalecente é que saímos para trabalhar, agora dotados da unção do alto, brandindo a espada do Espírito com efeito terrível. A oração é o segredo. Não há substituto da oração. E para uma tarefa tão especial faz-se necessário uma unção muito especial. Não se trata meramente de nos rendermos e de crermos agora. Os gloriosos resultados sobrenaturais de que estou falando não são obtidos assim tão facilmente. Tem seu preço, e esse preço é altíssimo. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, oração intensa, oração conjunta, oração perseverante, essas são as condições. Uma vez que essas condições sejam cumpridas, certamente seremos revestidos do poder do alto. Jamais deveríamos esperar que o poder caia sobre nós simplesmente porque uma vez nos despertamos e resolvemos solicitá-lo. Nenhuma comunidade cristã tem o direito de esperar grandes manifestações do Espírito de Deus, se não estiver pronta a se unir em súplicas, todos reunidos no mesmo lugar, esperando e orando como se todos esperassem a mesma benção. É somente esperando diante do trono da graça que nos tornamos imbuídos do fogo santo. Todo aquele que espera longamente, confiantemente, ficará envolto nesse fogo, e sairá de sua comunhão com Deus exibindo sinais de onde esteve. Para o crente individual e, acima de tudo, para cada obreiro da seara do Senhor, a única maneira de adquirir poder espiritual é mediante a espera secreta perante o trono de Deus, aguardando o batismo do Espírito Santo. Por conseguinte, se você deseja que a sua alma fique sobrecarregada do fogo de Deus, de forma que aqueles que se aproximarem de você sintam uma tremenda influência, você terá que aproximar-se bem perto da fonte originária desse fogo, até as cercanias do trono de Deus e do Cordeiro, isolando-se inteiramente do mundo, que num segundo pode furtar-nos o fogo espiritual. Entre em seu aposento, feche a porta e ali, isolado de todos, diante do trono da graça, espere pelo batismo. Então, o fogo do céu haverá de enchê-lo. Somente assim é que você não trabalhará acionado por suas próprias forças, mas sim, em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2:4. Existem muitos crentes dotados de uma falsa experiência. Julgam possuir a unção, quando a verdade é inteiramente outra. Tudo quanto posso dizer com referência a eles é que as evidências, as provas, não se manifestam neles. Se estivessem de posse dessa unção, apresentariam os mesmos frutos concedidos àqueles que foram verdadeiramente ungidos, de que sempre testemunharam. Se fossem reais todos os pretensos batismos e todas as pretensas plenitudes do Espírito Santo nas modernas convenções dos cristãos, o mundo inteiro já estaria em chamas.
Sim, basta que um homem ou uma mulher receba a unção do alto para que aldeias e vilas e cidades, por muitos quilômetros ao seu redor, sejam sacudidas por um poderoso reavivamento espiritual. O resultado, ou os frutos, seriam as milhares de almas conduzidas a Cristo, depois da convicção de pecado. As pessoas se prostrariam, a clamar por misericórdia. A prova da unção está nos frutos, que são os resultados. A evidência de que o espírito que estava em Elias caiu sobre Eliseu foi o fato de que quando ele feriu as águas do rio Jordão, estas se dividiram. Por qual razão a unção do alto é tão difícil de ser obtida? Talvez você faça esta pergunta. Sim, por quê? Porque Deus não derrama seu espírito sobre a carne em pecado. É necessário que primeiramente Deus haja em nós, e geralmente isso exige muito tempo, visto que não permitimos que o Senhor tenha livre ação em nossa vida. A paixão pela nossa própria fama, nosso amor ao louvor dos homens, ou qualquer outro obstáculo pecaminoso desse tipo, bloqueia a ação divina em nós. Se o Espírito não consegue humilhar-nos e quebrantar-nos, vê-se impossibilitado de agir em nós, porque não nos submetemos totalmente. Talvez o motivo seja que Deus não nos pode conferir tão grande honra. Ele sabe que levaríamos ao naufrágio tão grande experiência. Ou, os entristecedores e melancólicos exemplos de homens e mulheres que um dia, no passado remoto, foram poderosamente usados para trazer avivamento espiritual, os quais, sob a unção do Espírito, conduziram centenas de almas a Deus. Mas depois eles perderam essa benção preciosa, e continuaram a trabalhar, porém, na força da carne, realizando pouco ou nada. Tiraram todo o valor da unção. Tornaram-se soberbos e orgulhosos. Permitiram que algum pecado que lhes parecia ínfimo penetrasse em suas vidas. O Espírito Santo se entristeceu e, à semelhança de Sansão, nos dias antigos, viram-se despidos de todo o vigor espiritual. Houve tempos em que, quando pregavam, as almas clamavam em altas vozes implorando misericórdia, presas de tremenda convicção de pecado. Agora tais pregadores pregam e exortam. Mas os cultos são frios, e apenas um punhado de indivíduos responde aos apelos, e nem esses sequer são fruto do Espírito Santo. Resta-nos tão somente inserir os testemunhos de alguns que receberam o revestimento de poder do alto, para que fiquemos convencidos da realidade dessa experiência. Ora, se Deus pode conferi-la a 2 ou 3 dúzias de crentes, então pode concedê-la a todos nós. Durante 13 anos, escreveu Evan Roberts, orei pedindo o Espírito. E foi desta maneira que me senti impelido a orar nesse sentido. William Davis, o diácono, disse certa noite, no culto, lembra-te de ser fiel. Que faria se o Espírito dissesse e estivesses ausente? Não te esqueças de Tomé. Como foi grande a perda de Tomé. Disse eu então para mim mesmo, receberei o Espírito. E ao longo de toda sorte de circunstâncias adversas, e a despeito de todas as dificuldades, eu não faltava às reuniões. Por muitas vezes, ao ver outros rapazes fraquejando, demonstrando inconstância, senti-me tentado a unir-me a eles também. Ora, essa não, disse eu a mim mesmo, recorde-se da resolução que você tomou. E assim prossegui. Frequentei fielmente as reuniões de oração, durante os 10 ou os 11 anos em que orei pedindo um reavivamento. Foi o Espírito que me impeliu a agir assim. Em uma daquelas reuniões em que Evans Roberts esteve presente, o evangelista, em uma de suas petições, rogou que o Senhor os vergasse. Então pareceu a Evan Roberts que o Espírito lhe dizia, é disso que precisas, ser vergado. É assim que Roberts descreve sua experiência, senti uma força viva inundando o meu peito. Essa força foi se expandindo cada vez mais, até me parecer que estava prestes a explodir. Meu peito fervia. E o que fervia em mim era aquele versículo que diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, cai de joelhos com os braços apoiados sobre o assento da cadeira à minha frente, lágrimas e suor fluíam livremente. Cheguei a pensar que estava perdendo sangue. Alguns de seus amigos aproximaram-se para enxugar-lhe o rosto. Nesse momento ele clamava, oh, Senhor, verga-me. Verga-me então, subitamente, a glória irrompeu. Acrescenta Evan Roberts, depois de eu ter sido vergado no íntimo, invadiu-me uma onda de paz, enquanto o auditório pôs-se a cantar, ouço tua saudação de boas-vindas. E, enquanto cantavam,
Pensei em que todos teriam de vergar-se diante de Deus no dia do juízo, e senti-me enternecido, cheio de compaixão por aqueles que teriam de vergar-se naquele dia, e chorei. Daquele dia em diante, a salvação das almas se tornou a grande paixão de meu coração. A partir daquele dia incendiava-me o desejo de atravessar todo o país de Gales, e, se fosse possível, estava disposto a pagar a Deus, pelo privilégio de trabalhar para ele. Esta foi a experiência de Evan Roberts. O instrumento que Deus honrou ao usá-lo para a realização de um grande reavivamento no país de Gales. Ouçamos, em seguida, os testemunhos de John Wesley e de Christmas Evans. Eram cerca das 3 horas da madrugada, e continuávamos em intensa oração, quando o poder de Deus caiu poderosamente sobre nós, de tal forma que muitos clamavam, movidos de excessiva alegria, enquanto outros caiam ao chão. Tão logo nos recuperamos um pouco do tremendo temor, a face do respeito e da reverência devidos por quem está na presença da majestade divina, e rompemos em uma só voz: louvamos-te, ó Deus, e reconhecemos que só tu és o Senhor. John Wesley. Eu estava espiritualmente exausto. Meu coração estava frio à face de Cristo e seu sacrifício, bem como à face da obra de seu Espírito. Meu coração parecia gelado no púlpito, nas orações secretas e nos meus estudos bíblicos. 15 anos antes, eu sentira o coração queimar por dentro, como se eu estivesse dirigindo-me a Emaús, na companhia de Jesus, certo dia, que para mim será sempre inesquecível, ao subir na direção de Caer Idris. Entendi que pesava sobre mim a responsabilidade de orar, por mais endurecido que eu me sentisse no coração, e por mais mundano que estivesse o meu espírito. Mas, tendo começado a orar em nome de Jesus, em breve foi como que as algemas se afrouxassem, como se a velha dureza no meu coração se abrandasse, e como que se as montanhas de gelo se dissolvessem em meu interior. Isso gerou confiança em minha alma, quanto à promessa do Espírito Santo. A minha alma se sentia como que libertada de pesada servidão, lágrimas corriam copiosamente, e sem constrangimento pus-me a chorar e clamar pela graciosa visitação de Deus. Que Ele restaurasse em minha alma a alegria da salvação. Que Ele visitasse também as igrejas, os meus irmãos. Orei por quase todos os ministros da região, citando-os pelos nomes. Minha luta durou 3 horas. O Espírito me sobrevinha várias vezes em sequência, como ondas após ondas, ou como uma grande maré enchente, impelida por forte vento, um maremoto, até que me senti enfraquecido de tanto chorar e clamar. E foi dessa maneira que me entreguei totalmente a Cristo, de corpo e alma. Meus dons e trabalhos, minha vida inteira, cada dia e cada hora que me restassem aqui na terra seriam de Cristo. Christmas Evans. Foi a partir dessa ocorrência que Christmas Evans começou a trabalhar com poder e zelo renovados, como se estivera sido fortalecido por um novo espírito, com poder, no homem interior. Efésios 3:16. Novas e singulares bênçãos desceram para coroar os seus esforços. Em 2 anos, seus 10 pontos de pregação em Anglesea se multiplicaram por 2, agora eram 20. E 600 novos convertidos foram adicionados à igreja sob os seus cuidados. Quem me dera do Espírito o poder, a unção que nos dá o Senhor. Quem me dera a chuva conhecer, da plenitude do divino amor. Essa é nossa grande precisão, nada mais poderá prevalecer, razão por que imploramos essa unção, sem a qual não podemos vencer. Nossos delitos confessamos. A Deus nos rendemos de vez. Na sua benção inteiramente confiamos, queremos vê-la com plena limpidez. E assim nos entregamos à oração, para que Deus nos venha responder. Preparamos o nosso coração, para receber seu pleno poder. Os homens se voltarão ao Calvário com corações ardentes de aflição. O sangue será nosso temário, nosso lema será a salvação. OJS